podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala galera do Papo, meu nome é Dante Raglione, sou médico intensivista e sou um dos cofundadores do Instagram Papo de Clínica. Hoje vamos dar sequência ao nosso podcast Papo de Clínica. O episódio de hoje é o episódio número 6, o estigma do HIV. Bom, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria lembrar vocês que estão prestando residência, que são ouvintes do nosso podcast, a fazerem o curso da Medway, o curso preparatório de residência, que é o curso direcionado para quem está prestando residência aqui no estado de São Paulo, seja no R1, seja no R3. Lembro a todos vocês que isso aqui é um podcast em parceria com o pessoal da Medway, a gente está inclusive aqui na Medway e hoje a gente vai receber a nossa convidada, a doutora Maria Cristina Lima. Ela é médica sanitarista e vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema bastante polêmico e complexo. Maria Cristina, bem-vinda. Você quer se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes? Então, meu nome é Maria Cristina, eu sou médica sanitarista, me formei pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fiz residência em medicina preventiva na USP. Legal. Você veio do Rio aqui para São Paulo, então por que você tomou essa decisão? Quais foram os seus objetivos com relação a isso? Eu acredito que a sua formação no Rio de Janeiro, já que você fez na UERJ, foi bastante focada em medicina preventiva, né? Que vocês chamam até de medicina integral. Você quer contar um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória na faculdade, a sua decisão, então, pela medicina preventiva e depois a vinda aqui para São Paulo? A UERJ foi uma faculdade que, na minha época, valorizava muito uma visão integral do atendimento ao paciente, né? Então, o pessoal da medicina preventiva, desde o terceiro ano, fazia um ambulatório de AMI, né? Que é Ambulatório de Medicina Integral, com todos os estudantes, e eles eram muito entusiasmados, né? E falavam muito para a gente dessa questão de não ver só a doença, né? Que a gente precisava aprender a ver o paciente como um todo e que tinham muitas doenças que eram 100% evitáveis, né? E eu me interessei muito por essa possibilidade de não trabalhar só a doença, de trabalhar também com uma parte que eu brincava na época, que era uma parte feliz da medicina, né? E aí tive um amigo que se formou um ano antes de mim, que veio fazer medicina preventiva na USP, gostou muito, né? E aí nós que também fizemos na UERJ, começamos a prestar aqui também para vir para São Paulo fazer a faculdade de medicina aqui. A residência em medicina preventiva aqui, né? Legal. E como que foi essa experiência em São Paulo? Hoje em dia a gente sabe que a residência de medicina preventiva ela tem um foco mais em epidemiologia, né? Mas naquela época que ainda não havia a medicina da família e comunidade, a medicina preventiva ela combinava meio que uma parte da medicina integrativa mesmo, da medicina de família e comunidade, e uma parte também relacionada à prevenção, é a parte mais técnica de epidemiologia, né? Quer comentar um pouquinho com a gente como é que foi essa sua residência? Então, a minha residência foi muito bem dividida, né? Pelas manhãs, a gente ficava na faculdade de medicina, tinha muita aula de epidemiologia, né? Da história da medicina e tudo. E todas as tardes, a nossa formação foi feita no SESC Escola do Butantã, né? Onde a gente prestava atendimento médico mesmo, em pediatria, clínica e GO, né? E foi muito bom, assim, porque eu acho que isso preparou a gente para sair da residência e poder entrar no mercado de trabalho. Eu que gostava do atendimento ao paciente, né? Eu quis fazer medicina preventiva, mas eu não queria abrir mão de ter esse relacionamento médico-paciente, de atender os pacientes. Então, eles me deram uma formação que me possibilitou ir atrás do que eu queria enquanto médica. Uhum. E aí você terminou a residência, né, e foi trabalhar em São Paulo mesmo, foi isso? Eu terminei a residência, prestei concurso, né? Na época era concurso para a Secretaria Estadual da Saúde como médica sanitarista, e aí eu fui ser diretora, né, aos 27 anos, de uma unidade de saúde que ficava em São Paulo, na divisa com Diadema, né? E assim, eu brinco que foi um choque de realidade, porque eu saí do SESC Escola do Butantã, onde as referências nossas eram o Hospital Universitário e o HC, e fui trabalhar em divisa de Diadema, onde a gente atendia os pacientes e as referências eram outras, a formação dos funcionários era outra, né? E assim, eu era muito jovem, foi muito difícil para mim.
isso no início, né? E aí eu decidi não só ser diretora da unidade, como também trabalhar no atendimento dos pacientes com tuberculose de toda a região sul, né? Que foi uma experiência maravilhosa. Entendi. E aí, mais recentemente, você focou a sua carreira principalmente no serviço público, né? E também trabalhando com pacientes com HIV, né? Como é que foi essa decisão? Como que sua carreira foi de uma diretoria de uma unidade de saúde no subúrbio de São Paulo para depois seguir esse caminho? O que te levou a tomar essa decisão? Então, eu comecei a trabalhar com tuberculose, né? Aí eu fui chamada para trabalhar a nível mais central, para organizar os serviços de tuberculose da região sul, porque antigamente não existia atendimento de tuberculose em todas as unidades básicas de saúde. Então, nessa época, a gente começou a montar isso, né? E eu continuei atendendo os pacientes, e aí começou a ter a co-infecção de tuberculose com HIV. E aí eu fui fazer uma formação também melhor em AIDS, eu fui fazer um curso, né? Um treinamento no Hospital das Clínicas, na MI, né? Na época era um hospital que chamava Casa da AIDS, né? E aí, isso aí acabou me levando assim, foi um período muito bom, porque deixou de ser uma doença que não tinha tratamento, né? Eu fui justamente fazer esse treinamento na época que estava se fazendo um estudo duplo cego, né? Os pacientes HIV, uma parte recebia só AZT e DDI, que era a terapia antirretroviral da época, e uma outra parte recebia os inibidores de protease, né? Entendi. E Então, assim, a evolução dos pacientes a partir daí foi maravilhosa. Tanto que o estudo deixou de ser cego. Teve que ser interrompido porque a gente sabia quem estava tomando inibidor de protease e quem não estava. perfeito. Então, seu primeiro contato técnico mesmo com HIV foi a partir desse estágio que você fez lá no Hospital das Clínicas, né, na infectologia, mas você já tinha tido contato com HIV muito antes, né? A maioria dos nossos ouvintes são ouvintes jovens e que não tiveram, não, pelo menos não eram adultos na época da década de 80, começo da década de 90. Você não quer contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência no começo da pandemia de HIV, quando não tinha tratamento, quando não se tinha o que fazer para reverter a progressão natural da doença e como é que foi socialmente, pelo menos nesses primeiros anos, o impacto da pandemia na sociedade? Quer contar um pouquinho para a Então, gente o como foi essa época? primeiro contato que eu tive com a história do HIV foi no internato, né? Era um médico, um homem que fazia sexo com um homem, né, que tinha estudado uma época e morado nos Estados Unidos, né, e foi aquela época da peste gay, né, Uhum. esse paciente morreu na UTI do Hospital Pedro Ernesto rapidamente, né, e foi o primeiro contato que eu tive com o caso de HIV. E na época era assim, ninguém sabia direito como pegava e como não pegava, né? Então, era assim, foi um período muito difícil, né? Mas, assim, eu não tinha um contato contínuo e direto com esses casos, né? Eu tive o contato na época do internato e depois, quando eu comecei a trabalhar com a tuberculose, porque existia a co-infecção, Uhum. né? E aí, em algum momento, chegou um momento que eu senti necessidade de me especializar mais, de ter um treinamento melhor, Entendi. né? E foi isso que me levou. E agora, foi uma época muito difícil, É, né? só fazendo uma pequena interrupção, você inclusive usou o termo peste gay, né, que era realmente utilizado naquela Uhum. época, porque, querendo ou não, era uma doença que carregava um preconceito, um estigma muito grande, né? Quer falar um pouquinho mais sobre isso, de como é Então, que foi essa época, como é que foi essa fase, na assim? época, né, logo que começou, era considerada a doença dos 5Hs, né? Eram homossexuais, haitianos, né, usuários de heroína, hemofílicos, né, e Hookers, né? hookers, que Aham. são os As prostitutas, né? profissionais do sexo, Aham. né? Então, olha o estigma que essa doença trazia junto, né? Assim, mesmo quando eu comecei a trabalhar mais com HIV, que já era final da década de 90 e tudo, ainda tinham pessoas do meu círculo de amizade que se preocupavam, achando que eu podia me contaminar com HIV por trabalhar com pessoas vivendo com HIV, né? E numa época em que já se sabia que a transmissão não existia transmissão por contato eventual, É, né?
alguns sabiam, né? Uhum. Outros não, né? Porque apesar de ter informação, não basta informação, né? Tem o preconceito, que às vezes você não consegue metabolizar essa informação, né? Então, assim, sempre foi uma doença que foi ligada à promiscuidade, a tudo, né? Usuário de droga. Então, assim, foi uma doença complicada, né? Inclusive, tive um paciente que me dizia que a partir do momento que ele teve o diagnóstico do HIV, a vida sexual dele passou a ser uma coisa que era pública, não era mais privada, né? Diferente de um diabetes. Quando você se torna diabético, ninguém te pergunta, né, o que você faz na sua vida sexual, né? Então, assim, foi um período muito difícil, né? E ainda né? É assim, eu ainda vejo, por exemplo, no local onde eu trabalho num ambulatório de especialidades e atrás tem um serviço do Hospital das Clínicas que atende pessoas vivendo com HIV. Nós tivemos que fazer um trabalho com os funcionários da sala de vacina que tinham receio de vacinar os pacientes do Hospital das Clínicas, que eram pessoas vivendo com HIV, né? E isso atualmente, né? E pessoas que são profissionais de saúde, que não têm falta de informação, né? Então, é uma doença que ainda tem muito preconceito, não só das pessoas que vivem com HIV, mas as suas famílias e as próprias instituições que atendem esses pacientes também sofrem muitas vezes estigmas, preconceito. Uhum. Muito por conta disso, essa é uma das doenças que a gente mais tem que ter preocupação em ver o quanto da família sabe exatamente, porque às vezes quem sabe é o parceiro, quando muito, né? Então, às vezes a gente vai lá, chama um familiar para conversar e aí acaba contando sem querer o diagnóstico para uma mãe, para um pai, para um irmão que sequer sabiam da doença daquele paciente. Inclusive, nas visitas médicas, na enfermaria, na UTI, que tem pacientes do lado que podem ouvir o determinado diagnóstico, justamente para evitar, né, que o paciente seja exposto. Quando a gente vai passar o caso, a gente usa o termo B24, a gente não usa o termo HIV, a gente não usa o termo AIDS, porque todo mundo sabe o que é. Né? Então, a gente usa esse termo paciente com diagnóstico de B24, que é do CID-10, né? Que é o CID B24 correspondente ao HIV, para as outras pessoas não saberem. Então, isso é só mais um exemplo do estigma muito grande da doença. E no começo, quando não tinha tratamento, efetivamente, como que era para uma pessoa receber um diagnóstico desses? Então, era muito difícil, né? Assim, o que a gente via nos pacientes com tuberculose, quando a gente pediu o HIV e o HIV vinha positivo, né? Eu tive paciente que disse que ia se suicidar, né? Tanto que muitas vezes a gente não dava esse resultado de exame a partir de quinta-feira. A gente só dava o resultado do exame de segunda a quinta. Porque a gente garantia que pelo menos esse paciente ia ter um serviço de saúde, ia ter uma psicóloga, alguém que acolhesse essa angústia, né? Então, a gente não dava resultados às sextas-feiras, porque vinha logo em seguida o fim de semana e esse paciente ficava muito solto, né? Então, assim, era muito difícil, porque era praticamente uma sentença de morte, né? A gente começou fazendo as profilaxias e tudo, segurava alguma coisa, mas, assim, muitos pacientes, o que a gente via em 4 anos, a maioria tinha um desfecho ruim, né? E aí isso mudou totalmente, né? Com o advento da terapia antirretroviral, foi assim uma felicidade. Acho que para as pessoas vivendo com HIV e para nós também que trabalhávamos, né? Porque aí a gente via alguma perspectiva da ação da gente, né? Porque antes o que a gente tinha era mais a prevenção, era evitar que quem não fosse contaminado se contaminasse, né? Aí, a partir do final da década de 90, né, a gente começou a ter uma esperança para esses pacientes, né? Apesar de todas as complicações, comorbidades e tudo, a gente começou a ver que a maioria começava a ter uma sobrevida grande, né? Uma qualidade boa de vida também, né? E isso realmente foi, assim, muito importante, né? Acho que poucas doenças no mundo, em tão pouco tempo, evoluíram, né? Para ter medicações, para ter esperança mesmo, né? Uhum. Tanto que hoje em dia se considera que a maior parte dos doentes com HIV que tem carga viral indetectável, bom controle da doença, diagnóstico precoce, tem uma sobrevida praticamente igual à população normal, né? Óbvio que
o vírus ele causa todo um processo inflamatório, que aumenta a chance de doenças coronarianas, de certo tipo de neoplasia, mesmo de tuberculose, ainda que o paciente tenha um controle da carga viral adequado, né? Mas, com certeza, em comparação ao cenário das décadas de 80 e 90, muita coisa mudou, né? E a gente sabe que, desde 2000 para cá, vários protocolos em tratamento, em relação ao tratamento do HIV vem mudando, né? Então, vou dar um exemplo. Quando eu comecei na faculdade, a gente aprendia que não se deveria tratar todos os pacientes com HIV só a partir de um certo valor de CD4, né? Quer comentar um pouquinho mais sobre isso, de como as coisas mudaram nos últimos anos? Então, quando eu comecei, né, a atender os pacientes com HIV, porque depois eu também fiz concurso para a prefeitura, virei médica clínica da prefeitura e fui trabalhar no centro de referência de AIDS como médica clínica, né? Então, assim, a gente só começava a tratar os pacientes com CD4 abaixo de 200, né? Isso aí durou mais ou menos uns 5 anos. Depois, a gente começou a tratar paciente com CD4 abaixo de 350. Depois, com um intervalo menor de tempo, abaixo de 500, né? E hoje em dia, a gente trata o paciente a partir do momento do diagnóstico, independente da quantidade de células CD4 que ele tenha, né? Perfeito. E isso foi muito importante porque a gente deixou de ver quadros de AIDS mesmo, né? E a gente sabe que quanto mais há prejuízo para a imunidade do paciente portador do vírus do HIV, né? Mais lenta é a recuperação do sistema de imunidade dele, né? Então, isso também foi uma mudança, né, que ajudou muito, né? Até para bloquear a transmissão, né? Porque esses pacientes que tomam antirretrovirais, a carga viral deles fica indetectável e a gente hoje sabe que carga viral indetectável é intransmissível, né? A gente interrompe a transmissão da doença. Muito bom. E, bom, aproveitando aqui, né, o nosso ouvinte já sabe bem disso, a gente já está no 6º episódio, o nosso podcast, ele mistura discussões aí de temas mais de história, discussões aí da vida médica com temas efetivamente clínicos. Então, aproveitando a presença da Cristina aqui, eu gostaria de conversar com ela um pouquinho mais sobre como é realmente o tratamento ambulatorial do paciente com HIV hoje em dia. Que você falasse um pouquinho para a gente como é esse segmento desse doente, também falasse um pouquinho sobre PrEP e PEP, que tem entrado bastante na moda aí, né? Então, hoje em dia a gente tem muito, antigamente até, por exemplo, quando a gente começou a fazer testagem dos pacientes das pessoas vivendo com HIV, né? O que acontecia? Eram poucos os centros de testagem, né? O resultado do exame demorava às vezes mais de um mês para chegar, né? Aí, para conseguir marcar uma consulta para esse paciente, demorava um tempão até ele chegar a fazer os exames de CD4, carga viral, todos os outros exames demoravam um tempão também, né? Então, assim, tudo demorava muito mais. Hoje em dia, né, com os testes rápidos, foram uma beleza, né? Porque a gente já tem o diagnóstico do paciente ali na hora, né? Ele não tem aquela angústia de ficar esperando o resultado, que também era um período muito difícil para os pacientes, né? E a partir desse momento que já tem o teste rápido, né, positivo, a gente já encaminha para atendimento no mesmo lugar, né? E o objetivo é esse paciente começar com a terapia antirretroviral num período menor que 30 dias, né? Então, assim, isso foi um ganho enorme, né? E nesse período a gente chama todos os contatos, né, sexuais, também testa essas pessoas, né? Então, assim, eu acho que se andou muito, né? Foi uma doença que a gente conseguiu evoluir muito, né, em pouco tempo. Uhum. Perfeito. E aí, uma vez feito o diagnóstico, então, esse paciente inicialmente ele vai receber um esquema de terapia tripla, né? E vai ser seguido, né? Vai fazer, se o CD4 estiver mais baixo, vai fazer as devidas profilaxias. Se o CD4 estiver normal, vai manter um segmento. Como é que é o segmento usual? Lógico, a gente tem pacientes que têm resistência viral, que tomam outras drogas Então, por N motivos, né? geralmente a gente, assim, vou falar do que ocorre na maioria das vezes, né? A gente pede um retorno em 30 dias para ver a intolerância medicamentosa, se houve alguma, né, alguma reação à medicação que esteja incomodando esse paciente, que esteja impossibilitando ele de aderir ao tratamento,
né? E, lógico, antes desse período de 30 dias, a gente sempre deixa em aberto que, se ele precisar, o serviço tem como acolher a dúvida dele, a demanda que ele tiver, né? E, assim, ele faz o exame, ele começa a tomar o remédio, volta em um mês com a gente avalia, né? Já deixa pedido um exame de carga viral para ele, de CD4, né? Geralmente a gente faz, dependendo do caso, 3 meses depois, ou no período máximo de 6 meses depois, e vai acompanhando. E aí esse acompanhamento daí para frente vai depender da adesão dele ao tratamento, né? Se esse paciente tem outras vulnerabilidades, por exemplo, um paciente que é usuário de droga, né? A chance dele aderir é muito menor do que um paciente que não é usuário de droga. Então, muitas vezes, a gente também trabalha em conjunto com outros serviços, né? Isso é muito importante, né? É toda essa linha de cuidados. Interdisciplinar, né? Isso, né? E assim, a experiência, a maioria dos pacientes vai muito bem, né? Se o paciente tomar o remédio direito, a chance dele dele desenvolver uma resistência aos remédios atuais, mais modernos, porque são remédios muito mais potentes, com uma capacidade de zerar a carga viral muito maior, né? Então, assim, é muito pequena a chance dele não ir muito bem nesse tratamento. Né? E vamos falar um pouquinho sobre o esquema tríplice que é utilizado atualmente, que é o tenofovir, lamivudina e dolutegravir, né? Qual você acha que foi o grande ganho em relação aos esquemas anteriores para os pacientes? Eu acho que os efeitos colaterais, a forma como esse paciente, o número de remédios que ele tem que tomar, né, o número de pílulas, né, porque no início do tratamento tinha paciente que tinha que tomar 20, 25 medicações, né? Então, isso também dificulta muito a adesão, né? Esclarecer que a gente, por exemplo, as mulheres grávidas também, né, foi uma coisa muito importante, né? A gente ter um medicamento que pudesse ser usado pelas grávidas, que não causasse problemas para o bebê, né? Porque é um receio que muitas vezes na medicina a gente tem, de resolver um problema e criar outro, né? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, toda grávida tem que fazer exame de HIV durante a gravidez, no momento do parto, né? A gente tem como tratar as mulheres vivendo com HIV grávidas durante toda a gravidez, né? No serviço que eu trabalhei, né? Nos últimos 15 anos, a gente não teve nenhum caso de transmissão vertical, né? Então, isso também é uma coisa que, assim, para a gente que trabalha com isso, alegra muito, né? Ver que a gente está deixando uma criança nascer e que vai ter uma vida inteira pela frente sem começar essa vida com o vírus do HIV. Né? Muito bom. E aí, assim, a interrupção da transmissão vertical é uma das metas que vocês têm, tanto vindas aí de orientações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde, né? Quer comentar um pouquinho mais sobre essas metas? Então, o município de São Paulo, né, conseguiu zerar a transmissão vertical. Né? Então, isso foi uma coisa muito importante. Outra meta, né, que em 2014 a gente teve aquela meta, que a gente teria que ter 90% de todos os casos de pessoas vivendo com HIV diagnosticados, desses 90% que fossem diagnosticados, 90% em tratamento com terapia antirretroviral, e desses 90% em terapia antirretroviral, 90% com carga viral indetectável. E com isso, a gente meio que conseguiria impedir a transmissão do vírus, né? E meio que acabar com a epidemia, né? A partir de 2020, né, a meta foi, hoje em dia, né, que a gente tem como meta é 95% dos casos diagnosticados, 95% dos casos diagnosticados tratados e 95% dos casos tratados com carga viral não detectada. Muito né? bom. A gente hoje tem várias estratégias, não é só essa 95, 95, 95. A PEP também é uma estratégia, a PrEP é outra estratégia, o uso de preservativo continua sendo uma estratégia muito importante, né? A interrupção da transmissão vertical, né? Então, assim, eu acho que o programa brasileiro de ST-AIDS foi um programa muito vitorioso, né? Teve muita competência, né?
para lidar com essa emergência que a gente teve, né? É um dos motivos de orgulho nacional, né, em relação ao tratamento e prevenção do HIV, tuberculose e outras doenças infecto-contagiosas e também em relação às vacinas, né? Eu acho que isso não tem dúvida que o Brasil não deixa nada a desejar em comparação aos países do primeiro mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre PrEP e PEP, então, já que você comentou, um tema que é bastante atual, inclusive caindo várias questões em provas de residência, né? Então, vamos comentar um pouquinho, vamos começar pela PrEP, então? Vamos. Então, a PrEP é uma prevenção pré-exposição, né? Então, assim, eu gostaria de... Quando que a gente usa a PrEP, né? Eu tinha muitos pacientes que faziam PEP direto, sem parar. E isso a gente sabe que aumenta o risco de você criar uma resistência, né? Aumenta o risco deles se contaminarem. Então, esses casos, a gente encaminhava, conversava, dizia, olha, você não tem indicação de fazer. Vamos, assim, acho que seria interessante dizer quais são as indicações de PEP, que é prevenção pós-exposição. São aqueles casos que as pessoas viveram alguma situação de risco pontual. Ou seja, tiveram um relacionamento sexual sem camisinha, né? Tiveram uma situação de risco ocupacional, né? Por exemplo, um médico que se acidentou num procedimento, tá? Outra situação de risco também que a gente faz a PEP é quando a pessoa sofre algum caso de violência sexual, né? Então, ela toma os antirretrovirais durante 28 dias, que são 4 semanas, tá? E aí, a gente tem uma garantia muito alta de que ela não vai se contaminar. Né? Lembrando, inclusive, que o esquema de PEP, né, é o mesmo de primeira linha de tratamento para quem tem o HIV, né? Isso. E que aí você bem comentou que é feito por 28 dias e que o limite para iniciar São esse tipo de tratamento são 72 horas. Isso. Perfeito. Então, a PEP acho que ficou bem esclarecida para o nosso ouvinte. Agora vamos voltar um pouquinho, aproveitando esse gancho, para falar da PrEP Então, efetivamente, né? a PrEP, ela é importante para esses casos que começam a ter que fazer várias PEPs, né? Então, pacientes que vivem várias situações de risco, né? Não é uma eventual, né? Outra coisa, pessoas que não querem utilizar camisinha, isso também existe. Não é? E a gente não pode. É lógico que a gente não pode abrir mão e dizer, olha, eu acho que você deveria usar camisinha e tudo. Mas não adianta a gente ficar nessa ladainha, né, para gente que não vai usar camisinha mesmo. Então, a PrEP funciona muito bem para essas pessoas que não querem usar camisinha. Outra, pessoas que têm um parceiro sabidamente portador do vírus. Também é muito importante, foi uma estratégia muito importante que a gente pode atualmente lançar a mão. Né? Eu acho que são nesses casos que a gente indica muito a PrEP. Bom, e fala pra gente, então, qual que é a medicação, então, de escolha para PrEP? Então, para PrEP, a gente usa o tenofovir e a entricitabina, tá? Que popularmente conhecida como Truvada. Ah, né? perfeito. E tem 2 formas de fazer PrEP. A PrEP sob demanda, que é o seguinte, a pessoa de 2 a 24 horas antes, a pessoa que não quer tomar a PrEP de forma continuada, né? Então, de 2 a 24 horas antes dela, que ela saiba que vai viver uma situação de risco, ela toma 2 comprimidos e 24 e 48 horas depois ela toma um comprimido e um comprimido. Essa é a PrEP sob demanda. E existe a PrEP contínua, que a pessoa toma o Truvada, né, que são essas 2 drogas, um comprimido ao dia, direto. Tá, de perfeito. cada ao dia, tá? E a gente ouve, né, por aí muita crítica em relação a essa prática, dizendo que assim, dessa forma a gente vai estimular as pessoas a não utilizar o preservativo, né? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Eu acho que não é por aí. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que a gente, dever da gente, enquanto profissional de saúde, se a gente tem um arsenal disponível que impede que as pessoas se contaminem com o vírus do HIV, a gente tem que usar, não tem que ter preconceito. Né? Não que a gente diga para a pessoa, tá bom, não usa camisinha, porque existem outras, né, ISTs que a gente não previne com o uso da Truvada, né? Mas, assim, eu acho que a gente não tem que ter preconceito, a gente tem que usar tudo que a gente dispõe para usar e que evite que as pessoas se contaminem com o vírus do HIV, tá? Isso diminui custos para a saúde, isso diminui custos sociais para todos nós, né? E uma pessoa que
está tomando a PrEP, ela não transmite o vírus para outras pessoas. Então, só por isso, eu acho que a gente não tem que ter essa visão, né? A gente tem que usar todo o arsenal que a gente tiver para evitar que as pessoas se contaminem com o vírus do HIV. Perfeito. E essa visão preconceituosa, ela só reforça mais uma vez o estigma que tem desde quando surgiu a doença, né? Então, é muito fácil falar e agir com hipocrisia, né? E achar que realmente todo mundo vai utilizar preservativo, que ninguém vai usar droga, que ninguém vai usar bebida alcoólica. Esse tipo de situação de contenção de danos é amplamente utilizada na medicina preventiva mundial. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, a distribuição de seringa e agulha para paciente usuário de droga injetável, sabendo que, lógico, ninguém está estimulando o uso de heroína injetável por ninguém, mas sabendo que ele, utilizando a seringa e a agulha uma vez, ele não vai se contaminar com hepatite C, com HIV, e caso ele seja portador de alguma dessas doenças, não vai contaminar os outros, né? Então, essas políticas, até mesmo que a gente chama de contenção de danos, elas fazem sentido, né? Bom, perfeito. Acho que a discussão sobre o tema foi bem ampla, né? E acho que o nosso ouvinte vai gostar também de ter acesso aos detalhes, que muitas vezes são difíceis de encontrar. É um tema bastante amplo, HIV, né? E se a gente fosse falar aqui das doenças oportunistas, realmente do paciente com AIDS, a gente poderia perder o dia inteiro conversando sobre isso, né? Mas acho que não é o foco da nossa discussão de hoje. Bom, para encerrar a nossa conversa, eu queria que Cristina, se fizesse uma ponte aí para a gente de como a medicina preventiva e o combate e o tratamento do HIV/AIDS, eles fazem uma ponte no sentido de que isso possa fazer bem para o nosso futuro em termos de saúde pública. Você gostaria de concluir dando uma mensagem final para a gente nesse sentido? Eu acho que mesmo o pessoal da saúde que lida com custos, né, viu antes tinha uma discussão, mas vai dar remédio para todo mundo, o Brasil não vai ter dinheiro, focar só numa população, gastar muito dinheiro, né? E o que se provou com o tempo foi que o Brasil passou a gastar menos dinheiro dando terapia antirretroviral, fornecendo para as pessoas vivendo com HIV, do que no início tendo que gastar com internação em UTI, com quadros gravíssimos, né? E com sequelas também, porque antigamente o paciente com HIV, imediatamente ele era aposentado. Ele se tornava uma pessoa na sociedade que não ia produzir mais, né? E hoje a gente vê que isso não existe, né? Quer dizer, a maioria dos pacientes, a grande maioria, trabalha, tem uma vida produtiva, né? E se bobear, a gente ainda gasta menos dinheiro em termos da saúde, dando terapia antirretroviral, fazendo PEP, fazendo PrEP, tratando a transmissão vertical, né? Do que a gente gastava antes, né? Então, às vezes, gastar dinheiro não é torrar dinheiro, é economizar, né? É ter um sistema de saúde mais eficaz, que funcione melhor, né? Além da questão humanista, né? É um ser humano, é uma pessoa que nem eu, né? Uhum. Muito legal essa visão. A gente com HIV não tem cara, né? Isso desde o começo da pandemia, por mais que havia aqueles 5Hs, né? É um vírus que, querendo ou não, ele pode atingir qualquer pessoa, né? Então, é extremamente importante que as pessoas se desfaçam desses preconceitos e saibam efetivamente como diagnosticar, como manejar e como conviver com a doença, né? Virou uma doença crônica como hipertensão, como diabetes, e acho que essa é a principal mensagem, a gente encarar essa população como qualquer outro ser humano, né? E não tratar de forma alguma com preconceito, né? Alguma mensagem final para a nossa audiência? Não, queria agradecer o convite, né? Dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E é isso. Perfeito, então. Bom, pessoal que acompanha o podcast do Papo de Clínica, não esqueçam que os nossos episódios aí vão ao ar todas as terças-feiras, tá? E para você que está prestando residência, lembrando que a gente tem uma mensagem especial para vocês. Não deixem de se inscrever nos cursos da Medway. Lembrando que a Medway, ela é a empresa que mais está focada em aprovar aqui em São Paulo. E a gente está com as inscrições abertas para o Intensivo São Paulo, para você que quer prestar residência aí logo nos próximos meses, ainda neste ano, e quer fazer um curso aí mais curto, mas bem focado no que você quer, que é passar aqui em São Paulo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Queria mais uma vez agradecer a nossa convidada aí pela presença, por ter aceito o convite. E a gente volta na terça que vem.
Um abraço para todos.